Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Que a paz do Senhor reine em seu lar. Hoje eu quero falar a respeito do sucesso, que vai muito mais além do que o material. Porque hoje em dia as pessoas medem muito outras pessoas, elas medem o sucesso de outras pessoas pelo que elas possuem aqui na Terra, pelo que elas acumularam na Terra. Se ela possui um emprego maravilhoso que deixa o saldo da conta bancária gordo, se ela possui uma casa excelente, um carro excelente, se ela viaja constantemente. As pessoas focam muito no que as pessoas possuem. Elas analisam muito o sucesso de outras pessoas desse jeito. Elas acham que isso é a verdadeira felicidade na Terra. Mas Jesus Cristo nos alertou que nós devemos acumular tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, ao invés de focarmos em juntar tesouros na terra. É bom ter tesouros na terra? Nos traz comodidade? Com certeza sim. Mas o nosso foco não pode ser isso. Até lendo aqui em Mateus, deixa eu ver aqui, achar Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, que eu falei para vocês. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso aqui é a continuação do Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 6. Então, Jesus nos alertou a respeito dos tesouros, né? Para a gente não focar apenas no tesouro terreno. E as pessoas focam nisso, as pessoas focam no exterior de outras pessoas, elas procuram sempre estar muito lindas, muito perfeitas. Não que a vaidade seja pecado, é legal você arrumar bem teu cabelo, colocar uma roupa bacana, é legal, mas não precisa focar nisso. As pessoas focam num nível tão grande na aparência que muitos ficam viciadas até em plástica, começam a fazer uma plástica atrás da outra, injetam tantos produtos em si que não para, e no final você vê que aquela beleza que ela tinha, aquela beleza natural exterior que ela tinha, acabou, tá feia, né? Elas se transformam de um jeito que eu não sei até se pela visão delas elas ficaram bonitas, mas muitas não ficam bonitas, né? Ficam com a cara deformada, mas elas não enxergam isso. Elas enxergam que precisam estar melhorando o exterior, tá focando no exterior. Então as pessoas focam no bem material e focam no seu físico exterior. É só isso que elas querem mostrar. Mas o que Deus vê em nós? Ele vê o nosso interior. Deus procura ver a beleza do nosso interior, não a exterior. A exterior acaba, se desfaz, a idade chega, a gente envelhece, isso tudo acaba. Mas o que nós temos aqui dentro, isso tem que perseverar, se está conforme a vontade de Deus, porque a nossa verdadeira riqueza está em Cristo. Então a gente tem que focar em ter intimidade com Deus, em ter unção, em ter presença do Espírito Santo. Isso é uma riqueza verdadeira. Se a gente busca isso, as outras coisas são acrescentadas, porque Deus quer nos ver felizes. Aí ele vê, ele percebe que se ele te der um bem material, se ele te der riqueza, aquilo não vai ser para você mais importante do que ele te dá. Mas a partir do momento que o teu coração é fraco, o teu pensamento é fraco, se você tiver uma bênção e aquela bênção vai substituir Deus, vai ser mais difícil dele te dar. Por quê? Porque Deus vem em primeiro lugar. A partir do momento que ele é o teu foco, todas as outras coisas vêm. E quando a gente põe Jesus em primeiro lugar, nós vamos ter abundância. Abundância na terra de paz, abundância de fé, de esperança, abundância de alegria. Isso é ter sucesso na terra. Porque é triste quando vem um problema e a pessoa já cai. No primeiro sinal de uma situação difícil, a pessoa desmorona. Por quê? Porque a força dela não vem de Deus.
Ela não busca se fortalecer em Deus. Ela procura ter a força dela numa conta bancária. Ela procura ter a força dela pelo braço dela. Problema, todo mundo vai ter. A nossa vida, diariamente, sempre vai aparecer problema. Isso não significa que apareceu o problema, eu vou sentar na cadeira, mas Deus resolve. Não, não é assim que funciona também. Quando aparecer um problema, eu entrego nas mãos do Senhor e peço, Senhor, me guia. Apareça, Senhor, coloque em minha mente solução para o problema, para que eu possa estar fazendo. Com fé, Senhor, eu quero seguir o que o Senhor me manda fazer. E a gente vai guiando, por exemplo, numa situação de doença. Deus deu sabedoria aos homens para serem médicos, para fazerem cirurgias, então eu vou buscando isso. E é lógico que, em primeiro lugar, eu falo, Senhor Jesus, vai à minha frente, Senhor. Se eu tiver que passar por uma cirurgia, que o Senhor esteja do meu lado, o Senhor esteja segurando na minha mão. Mas se for para deixar os médicos desconcertados, que eles vejam que eu tenho um problema de saúde, mas milagrosamente seja curado, que seja feita, Senhor, a tua vontade, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja glorificado. Mas eu quero tudo isso com o Senhor comigo, com o Senhor indo à minha frente, para o Senhor me trazer confiança, para o Senhor me trazer tranquilidade, paz. É assim que a gente tem que andar com Deus. Eu não faço nada sozinho, porque tem pessoas, por exemplo, com problema de saúde, esquecem de Deus e vai buscando isso, vai fazendo aquele outro. Às vezes começa até a tomar remédio que um amigo fala, porque isso aqui foi bom para fulano, vai lá e toma. Gente, não é assim que funciona. Peça sabedoria ao Espírito Santo, ele vai dar sabedoria. Às vezes, dependendo de um problema de saúde que você tem, você está se sentindo mal, você vai no médico e ele não consegue descobrir, mas você pedindo, Senhor, ilumina o médico para que ele descubra o que eu tenho, isso aqui. Do nada, às vezes, o médico fala, não, e se foi isso? Vão buscar, entendeu? Então, deixa Deus operar. O caminho que Deus vai seguir, a gente não sabe, mas coloca na mão do Senhor e vai fazendo conforme ele é guiado. Mas não fique parado, sentado, esperando que tudo caia no teu colo. Porque Deus quer uma fé ativa. Quer que os teus filhos ajam, reajam, busquem, lutem. Mas com ele junto. Sozinho jamais. Com Deus junto. E se a gente busca ao Senhor, Deus transforma aquela pessoa que é fraca em forte. O medroso, ele transforma em corajoso. Então, quem está cansado, Deus vai e renova as forças dele, dá energia a ele. Então Deus é uma fonte inesgotável. Então se a gente buscar Deus diariamente, ele vai nos renovar diariamente. Quantas vezes a gente está chateado, está abalado por alguma coisa, se ajoelha, ora, pede ajuda do Senhor, a gente sai aliviado. Como se aquele peso tivesse sido tirado de nossas costas. O problema não acabou, mas a gente sente mais tranquilo, a gente sente que tem força para continuar, porque a gente sente a presença de Deus, sabe que Ele está conosco. E as coisas ficam mais fáceis quando Deus está conosco. Sozinho tudo é mais difícil. Mesmo que você tenha pessoas ao seu lado, é diferente. Deus renova a nossa força. E a gente tem um exemplo assim bem legal na Bíblia, de quando você confia em Deus e Deus te faz uma promessa, se você bota nas mãos do Senhor e persevera, eu acho bacana que a Bíblia sempre mostra, né? Tudo isso pra gente. Então, se a gente for olhar em Números, capítulo 13, versículo 30, olha o contexto. Eu não vou ler tudo, né, do versículo, o capítulo 13 inteiro, porque é muita coisa. Mas olha só a frase de Caleb. Caleb é conhecido, né? Josué e Caleb eram 2 espias que Moisés mandou junto com outros 10 a vigiarem, né, a terra que Deus prometeu para eles. E quando os 12 voltaram, os outros 10 desanimaram. Porque tem gigante, porque tem muita defesa, é impossível eu entrar, não tem jeito de entrar. Passaram isso para o povo e todo o povo desanimou. Esqueceram que Deus fez a promessa. E aqui o que Caleb fala? Caleb, em Números, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente
prevaleceremos contra ela. Por que ele está dizendo que irão prevalecer contra ela? Porque Deus fez a promessa que até aquela terra ia ser deles. Então ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus. Agora imagine, por causa do povo todo ter desanimado, o povo todo não ter confiado em Deus, eles tiveram que ficar no deserto. Deus falou que aquele povo não iria entrar na terra prometida. Por quê? Porque não confiaram nele. Então eles tiveram que andar no deserto. Gente, imagina 40 anos andando no deserto, 40 anos ouvindo aquele povo que murmura, aquele povo que reclama, aquele povo que desanima. Mas Caleb, mesmo ouvindo aquele povo que desanima, que faz você perder a esperança, o que ele fez? Continuou focando em Deus. Porque se a gente for olhar Josué, capítulo 14, no versículo 11 ao 12, olha só o que Caleb falou para Josué. Porque depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança. Essa aí é outra coisa, outra história maravilhosa de perseverança, de fé e confiança em Deus. Mas no momento agora nós estamos falando de Caleb. Então Caleb chegou a Josué e olha o que Caleb falou para Josué depois de tantos anos ouvindo o povo murmurar, depois de tantos anos o povo colocando todo mundo para baixo. Ele colocou assim: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Imagina, a promessa do Senhor de 40 anos atrás, ele está relembrando Josué. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Então aqui ele não focou que lá tinha gigantes, que eram grandes fortalezas. O que ele focou? Deus falou que aquela terra seria deles. Foi isso que ele focou. Então ele focou que se Deus prometeu, Deus estava com ele. Então ele confiou em Deus. Foi atrás da promessa de Deus. E o que aconteceu no final? Ele prevaleceu, porque Deus era com ele. Então, isso é sucesso. Por quê? Porque se eu confio em Deus, se eu acredito na promessa de Deus, eu vou atrás do que Deus me prometeu, porque Deus te promete, mas Ele não quer que você fique sentado, Ele quer que você confie, tenha fé e tenha ação, tenha atitude, seja ativo naquilo que Ele te prometeu. Então eu vou buscar o que Deus me deu, Deus vai me ajudar a prevalecer, Deus vai me fortalecer. Então isso é sucesso. Sucesso não é ter casas, não é ter um monte de carros, não é ser conhecido, não é ser famoso. Isso não é sucesso. Sucesso é ter Deus na nossa vida, ter a unção do Senhor, é ter a força vinda do Senhor para buscar aquilo que o Senhor me prometeu. Às vezes aquilo que o Senhor me prometeu, para mim é grande, para outra pessoa é pequeno, ela não quer, para ela é outra coisa. Cada um tem um foco e Deus ajuda aquele que foca no Senhor e busca. Deus fortalece a gente. Não tem como não ter vitória se Deus estiver conosco. Com Deus nós temos vitória. Às vezes o que a gente está enxergando está tão difícil, parece que está impossível. A gente só enxerga uma luz piquitica lá no final, a gente para e pensa, não tem como. Mas para Deus, nada é impossível. Então, foque no Senhor. Ele é o teu sucesso. Ele é a tua vitória. Não perca as oportunidades. Não perca as promessas do Senhor, porque você tem uma fé pequena. Se você não tem fé, se você ainda não tem confiança, dobra o teu joelho e peça ao Senhor, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade, dai-me mais fé, dai-me o dom da fé, aumenta a minha esperança, aumenta a minha confiança, me fortaleça, que Deus faz isso. Peça sabedoria ao Senhor, porque Ele te dará em abundância. Deus abençoe vocês.